Falar sobre suicídio com a criança e o adolescente ainda é um tabu? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar e psicanalista, e venho aqui hoje falar sobre um tema tão importante e que nesse Setembro Amarelo, mais uma vez, como anualmente é costume ser feito, nós aproveitamos esse mês do Setembro Amarelo para falarmos sobre prevenção ao suicídio. E existe um tabu que impede muitas vezes que um diálogo ou uma conversa que pode evitar maiores riscos aconteça entre familiares, principalmente entre os pais e seus filhos criança e ainda adolescente. Muitas vezes a gente pensa que a criança ela não está preparada para conversar ou discutir sobre determinados temas. Mas se você aprender a observar seu filho, você vai entender até que ponto ele consegue absorver os conteúdos necessários para que ele possa se desenvolver emocionalmente de uma forma adequada. E um desses assuntos é o tema morte, suicídio. Falar sobre esse tema pode ser mais difícil, mas isso não dispensa a necessidade de fazê-lo. Então, a criança, ela se identifica muito com brincadeiras, com a ludicidade. Falar com elas, com essas atitudes lúdicas, pode facilitar a sua interação com ela sobre o tema. Então, permita que ela se expresse através do desenho, através da brincadeira. Uma outra função importante dos pais é também mostrar que é necessário falar sobre as emoções. E às vezes os pais, eles se mostram muito superiores. Então, eles são super mães e super pais. Então, não demonstram emoção, não demonstram tristeza, fracassos. E isso faz com que, desde a infância, seu filho tente usar o seu exemplo de ser forte o tempo todo, de estar sempre bem. Então, não esconda as suas emoções do seu filho, porque isso faz com que ele identifique nele mesmo sentimentos negativos e ele aprenda a falar sobre esses sentimentos e a digeri-los. Isso é fundamental para um processo de entendimento, para que ele aprenda a identificar o que está gerando algo negativo e que ele precisa pôr para fora. O adolescente, ele passa por uma fase muito mais difícil, porque ao entrar na adolescência, nesse período aí dos 13 aos 15 anos, é um período muito complicado para o adolescente, porque a partir desse período de adolescência, ele vai receber mais pressões sociais, familiares, e ele mesmo vai ter que se cobrar no entendimento do que está acontecendo com ele, em termos biológicos, em termos emocionais, em termos psíquicos, físicos. E isso tudo gera um desconforto, porque a insegurança diante desse novo período, que é tão desafiador, vai gerar nele um sentimento de impotência. E isso vai fazer com que ele pense em futuro, e a falta de perspectiva de futuro não é algo bom, vai fazer com que ele pense em autoafirmação pessoal, ele precisa se identificar em sociedade, porque agora o espaço dele não se limita apenas ao lar, mais ao lar, ele tem que ir ao mundo em busca do seu espaço. E essa autoafirmação gera um desconforto imenso. As redes sociais também cumprem um papel nesse processo e é preciso conversar com seu adolescente para que ele entenda que o que está ali posto não é, na verdade, uma representação real do que é a vida no dia a dia, do que é um cotidiano
que, na grande maioria das vezes, está permeado de desafios, de fracassos e de conquistas. Então, é importante que, tanto com a sua criança quanto com o seu adolescente, o campo da conversa, do diálogo, esteja sempre aberto. Observar como ele se sente é algo essencial. Ouvi-lo mais ainda. E, por último, saber ouvi-lo e saber observá-lo sem julgamentos. Esse julgamento, essa ideia de que o pai, do que a mãe ou o responsável está olhando para você e não validando quem na verdade você gera um conflito, uma angústia muito grande. Então, um sentimento de desaparecer desse cenário familiar é muito comum nesses casos. Então, papai e mamãe, se não sabe como abordar o tema e percebe alguns sinais como isolamento do meio social, isolamento dos momentos em família, se perceber que seu filho doou ou está querendo se desfazer de objetos que são importantes para ele, então é como se ele estivesse preparando um cenário para que esse possível desaparecimento dele, desse meio social, já que esse meio social ou familiar não o aceita, é importante. Se você perceber também uma irritação, principalmente nos meninos, e uma falta de adequação a uma nova rotina, perda de rendimento escolar, então essas situações precisam ser vistas pelos pais e conversada com os filhos. Não adianta você, papai e mamãe, começar a observar uma mudança drástica, brusca no seu filho e fingir que isso não está acontecendo. Se você não souber lidar com o assunto, procure o apoio da escola, da psicopedagoga da escola, ou então contrate um profissional, um terapeuta que vai conseguir de forma adequada, mais assertiva, ajudar seu filho a entender as angústias dele, a explicar o que ele está sentindo e fazer com que ele aprenda a se autoafirmar em sociedade, em família, enquanto ser humano ativo, e isso certamente vai auxiliar nesse processo de prevenção. Eu estou à sua disposição, junto com a TV Mundo Maior, e qualquer dúvida, nós estaremos aqui à disposição para respondê-las. Um grande abraço. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.